Sejam bem-vindos. Esta é a estreia do Médio Tejo em Revista, o novo formato da grelha informativa da Rádio Hertz, e nada melhor do que começar e dar o pontapé de saída para este Médio Tejo em Revista na chamada Casa da Democracia. Está em causa um formato quinzenal, todas as sextas-feiras, das 18 às 19h30, sendo que, e conforme o nome indica, a designação indica, o Médio Tejo irá estar em análise, principalmente os assuntos e a atualidade que marca esta região. Temos dois convidados, chamemos-lhe assim, dois comentadores residentes. Ao meu lado esquerdo, Duarte Marques, ele que é eleito pelo Círculo Eleitoral de Santarém, eleito pelo Partido Social Democrata. À minha direita, Hugo Costa, eleito também por Santarém, neste caso pelo Partido Socialista. Aceitaram, e desde já agradeço a ambos o desafio de estarem connosco quinzenalmente para analisar tudo aquilo que de mais importante vai acontecendo pelo Médio Tejo, uma região formada, recorde-se, por 13 municípios, entre os quais o Concelho de Tomar, claro está, que é onde está sediada a Rádio Hertz. Mas neste programa inicial saímos então da nossa zona de conforto, por assim dizer, viemos até a Assembleia da República, até Lisboa, onde, podemos assim dizer, os nossos anfitriões fazem o favor de nos receber. Vamos ter então um programa de hora e meia, agendados temos alguns assuntos, de entre os quais a matéria relacionada com os recentes incêndios florestais, também as eleições autárquicas que decorreram a 1 de outubro, e depois, na última meia hora, desafiámos os nossos dois comentadores residentes a apresentarem cada um tema à sua escolha para também posterior análise. Vamos então, e feita esta introdução, convém também recordar que pode acompanhar-nos pelas frequências 92, 98 FM, também pelo nosso site radiohertz.pt, transmissão em áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer pela operadora Mel, sendo que aqui, para acompanhar esta entrevista, basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 92 98 00. Agora sim, feita esta introdução, vamos então dar início a este primeiro Médio Tejo em Revista, e vou começar com o deputado Duarte Marques, agradecendo-lhe uma vez mais, primeiro, receber-nos na Assembleia da República e depois aceitar este nosso convite para connosco, quinzenalmente, avaliar tudo aquilo que vai acontecendo pelo Médio Tejo. Muito obrigado, boa tarde, bem-vindo, permita-me também dizer-lhe bem-vindo, apesar de estar na sua casa. Eu aqui vou lançar então o tema incêndios. Tem sido, infelizmente, um tema que tem dado muito que falar e que fica marcado na nossa história, na história de Portugal, pelas trágicas mortes que ocorreram decorrentes precisamente destas ocorrências. Duarte Marques, eu começava por lhe perguntar, e passadas estas semanas, tendo em conta a última vaga de incêndios, chamemos-lhe assim, em 14 e 15 de outubro, sempre a aqui a zona centro de Portugal, passados estes dias, já podemos tirar aqui ilações de que todos aprendemos, quer os nossos responsáveis, quer a população, a olhar para este assunto com outros olhos, por assim dizer? Bom dia e obrigado à Hertz por este convite. É um prazer e um privilégio ter esta oportunidade de colaborar convosco e colaborar com os vossos ouvintes. E devo corrigi-lo já, a primeira coisa que eu devo corrigi-lo. Esta não é a nossa casa. É a casa de todos os portugueses. É a casa de todos os portugueses, é a casa da Hertz, é a casa dos ouvintes do Médio Tejo, e portanto é um privilégio para nós receber-vos aqui, porque nós também representamos pessoas, mas também representamos as empresas, as rádios, a comunicação social, representamos todo o distrito, até os pinheiros nós representamos aqui. E sim, a pergunta é muito pertinente. Eu acho que nós todos aprendemos já um bocadinho com isto. Ou seja, os incêndios deste ano já levaram, de outra forma não poderia ser, os responsáveis políticos e operacionais a aprender. As pessoas aprenderam, os autarcas também aprenderam, os presidentes de junta também aprenderam, os primeiros aprenderam. Há aqui uma nuance que eu tenho que colocar em cima da mesa, porque infelizmente foi preciso, talvez, haver uma segunda tragédia com vítimas mortais para o governo perceber o que é que aconteceu em Pedrógão. Ou seja, se Pedrógão foi grave, se Pedrógão tem muitos antecedentes, se o tempo e este verão ia ser obviamente muito mais seco, muito mais agreste, com muito mais agreste em termos de expectativa, não é? Com muito mais sol, com mais calor, com mais vento,
o primeiro ensinamento de Pedrógão devia ter sido: isto pode voltar a acontecer e vamos ter que mandar os pés à parede e pôr tudo no nível de alerta para evitar que uma coisa destas aconteça. Dado um pouco o intervalo de tempo, dava mesmo tempo para haver essa ação preparatória? Claro que dava, não era mudar o terreno, não era mudar a natureza, não era mudar a floresta, mas bastava ter seguido as recomendações de vários comandantes da Proteção Civil, da própria estrutura operacional da Proteção Civil, aqueles que nós tanto criticámos. Nós temos informações hoje que o próprio Presidente da Proteção Civil propôs ao Governo a extensão de vários contratos de aluguer de equipamentos, etc, etc. Podiam ter tido a sorte de não ter sido necessário e, infelizmente, nesta área a sorte também ajuda. Mas nós não podemos confiar na sorte. O que aconteceu em Pedrógão podia ter acontecido em outros sítios mais cedo. O Sr. de Mação, como sabem, o meu vereador da Proteção Civil, diz desde 2003 que isto ia acontecer. Diz isto todos os anos. E, portanto, não houve mortes na nossa região, se calhar até porque estávamos mais habituados a lidar com o fogo. As populações estão mais prevenidas e, portanto, também temos mais meios de combate. O facto, por exemplo, do meu concelho haver kits de primeiras de intervenção, isso ajudou. Mas nós não aprendemos nada, infelizmente, ao longo dos últimos 15 anos. O Estado não fez aquilo que podia ter feito, os proprietários também não fizeram, e, portanto, o que teria sido menos avisado nesta fase, toda a gente sabia que este ano ia ser um ano complicado. Eu não digo, como o Primeiro-Ministro, que o sistema falhou. Eu acho que os decisores operacionais e políticos não ouviram o que o sistema disse. Porque o sistema disse, em maio, em junho, que isto podia acontecer, o sistema alertou que está mais calor e nós não tivemos a capacidade de antecipar os problemas. Também não é avisado, de forma nenhuma, e talvez naquilo que depende da atuação política do Governo, o mais grave de tudo, para mim, na minha opinião, porque é o que revela mais incúria, é o facto de terem mudado a estrutura de proteção civil, os decisores operacionais, tão perto do verão, e numa altura que sabia que ia ser a pior. E, portanto, ao fazer isso, o Governo assume a responsabilidade política de ter alterado uma estrutura que já por si podia ser insuficiente para evitar o que aconteceu. E, portanto, não é avisado de fazê-lo nesta questão, neste período. Mas quando se fala em mudar nomes, isso quer dizer que se mude também o modo de agir, quer na prevenção, quer depois no combate? Sem dúvida que o modo de agir na prevenção depende de todos e não é do Governo. Depende de cada um dos proprietários, depende de cada um dos presidentes de Câmara. Nós temos que ver, pelo país, se as câmaras fizeram tudo o que estava ao seu alcance também. Nós não podemos ser injustos. Há câmaras que não fazem aquilo que está ao seu alcance fazer, quer na prevenção, quer no combate. Nós não podemos estar à espera que só pelo facto de uma câmara ter um plano de proteção municipal da floresta, um plano de emergência municipal, que seja só um papel, o critério do Estado ao avaliar o empenho de uma câmara não pode ter um papel ou não ter um papel. Porque, por exemplo, a única crítica que foi feita à Câmara de Mação durante os fogos deste verão foi que não tinha ativado o plano de emergência municipal para evacuar as pessoas. Então ia ativar um plano às 5 da manhã, ia reunir a Câmara, a Proteção Civil, para decidir evacuar as pessoas que estavam em perigo. Um papel, estes conselhos, talvez será como Tomar, como Mação, como outros conselhos, têm um plano de prevenção ativo o verão todo. Em Mação não há época vermelha, como não há em Abrantes, nem alerta rosa, nem laranja. Estes conselhos estão habituados a ter fogos, estão sempre em alerta, portanto, sempre que há um fogo, não vai um carro e uma bicicleta, vai o carro, o autotanque, os meios todos estão ao dispor, vão para o terreno e as máquinas de rastros. E, portanto, aquilo que eu acho que neste verão aconteceu foi, na verdade, conjugaram-se todos os fatores negativos. Conjugou-se o ambiente e a natureza, a própria desertificação, que para mim é o caso mais, é a principal razão disto tudo acontecer, o tempo não ajudou e depois colapsou a estrutura de intervenção. Porque, por um lado, existiam muitos fogos ao mesmo tempo, por outro lado, na altura em que ocorrem as tragédias, quer a primeira, quer a segunda, é fora da época de principal incidência de incêndios, e também a própria estrutura civil falhou. Repare, há muitos concelhos agora neste último fogo em que as populações se queixaram que não ficaram sem água. Tive em Santa Combadão, por exemplo, de Viseu, as pessoas, o maior pânico foi não ter água para apagar o fogo à porta de casa. Houve um presidente de junta que apagou o fogo com o vinho. Ou seja, a própria estrutura civil, não de combate, mas a própria estrutura municipal de águas, etc., falhou. E isto não pode voltar a acontecer, apesar de nós todos sabermos que se houver um fogo em cada concelho ao mesmo tempo, a nossa estrutura não está preparada. Na minha opinião, e podemos discutir isto com mais detalhe lá mais para a frente, há muito a fazer a vários níveis. E agora devemos concentrar urgentemente na parte da reconstrução e da recuperação do capital
do capital produtivo das empresas. Acho que não é avisado fazer de um dia para o outro tudo o que não fizemos em 15 anos Claro. e que não fizemos em 3 meses. E é importante também, e já agora, e também por isso pegamos neste tema, também para que todos percebam quais as vossas ideias, o que é que deve ser feito para que situações do género se possam então evitar. Hugo Costa também, boa tarde, bem-vindo, obrigado também por aceitar este nosso desafio. Pegando aqui, e não deixa de ser curioso esta curiosidade, Duarte Marques de Mação, um concelho bastante afetado, ardeu cerca de 80% a 90% de todo o território, e Tomar também será um concelho com um número de ignições muito grande, anormal. Hugo Costa, perante aquilo que aqui ouvimos de Duarte Marques, eu aqui pergunto-lhe, quer a primeira tragédia em Pedrógão, quer esta segunda tragédia em meados de outubro, mas foquemos na primeira, essa poderia ter sido evitada? Bem, antes de mais cumprimentar todos os ouvintes, cumprimentar também a Rádio Hertz, cumprimentar o Duarte e dizer, como também disse o Duarte, esta é a Casa da Democracia e é uma casa que é de todos. Obviamente compete também aos deputados da Assembleia da República garantir que esta casa está aberta para todos, porque realmente é a Casa da Democracia e devemos todos nós perceber que aqui é que se ditam também as leis, são discutidas as leis, são discutidos um conjunto de matérias muito importantes e sublinhar que a Rádio Hertz optou, e bem, por neste primeiro programa fazê-lo na Casa da Democracia, não na nossa casa, mas na casa de todos os cidadãos portugueses, porque todos os cidadãos portugueses têm a sua palavra quando elegem os 230 deputados à Assembleia da República e é muito importante que a Rádio Hertz tenha assumido esta questão. Em relação às tragédias, quer a Pedrógão, quer a de dia 15 de outubro, em primeiro lugar, como já foi dito pelo Duarte, foram duas tragédias que aconteceram fora da época dos incêndios. Estamos a falar, se não me engano, de 17 de junho, se a minha data está correta na minha cabeça, e de 15 de outubro. Estamos a falar fora do período central de fogos, como se houvesse um período central de fogos. E se calhar o primeiro erro histórico do nosso país é ter um período de fogos, como existe um período de banhos, como existe um conjunto de outros períodos. Obviamente que a natureza e as especificações da natureza não são assim. Em relação a Pedrógão, em primeiro lugar, os acidentes são muito grandes. Os acidentes são, durante décadas e décadas, o país não olhou para a sua floresta, independentemente dos governos, não estamos a discutir os governos, estamos a discutir o país enquanto si, não olhou para a floresta, o país não olhou para o interior, o país não resolveu as questões sociológicas e económicas desses concelhos, como esses concelhos algum abandono. Discute-se a floresta, a reforma florestal, muito constantemente, mas sem nunca apresentar relativas soluções. E há outra questão que também me coloco, a própria estrutura da Proteção Civil, obviamente que naqueles concelhos que até não estavam muito habituados a ter fogos, vamos aqui ser sinceros, como já foi aqui dito, num primeiro momento combateram de forma relativamente frágil o fogo. O relatório sobre Pedrógão diz isso. Sublinhar que a Assembleia da República, por proposta do Partido Social Democrata, a Assembleia da República e bem, que constitui uma comissão técnica independente que fez um relatório que é por todos elogiada sobre a situação de Pedrógão, e é bem dito logo lá que um dos primeiros problemas foi o primeiro ataque ao fogo que foi feito de forma relativamente fraca, e nós estamos a falar num momento em que o comando não estava nem sequer na estrutura distrital nem na estrutura nacional, ainda estava na estrutura local daqueles concelhos afetados. Depois, obviamente, todas as... Há aí o preciosismo que é importante esclarecer. O relatório não diz que foi a estrutura, o ataque inicial, não é a primeira fase da primeira meia hora. Sim, ou seja, passado 3 horas um fogo, como dizia a Proteção Civil, ou se dominou ou já não se domina. Sim, a transposição do ataque inicial para o ataque ampliado é que demorou muito tempo. Demorou muito tempo, é isso. A avaliação inicial é má. É má. Portanto, os bombeiros que lá foram a primeira vez... Essa avaliação é feita pela força local? Essa avaliação realmente é feita a meias. Há meias em local e o comando distrital. Ou seja, o comandante de bombeiros Tomar, quando vai para um fogo, seja onde for, à partida fala com o CODIS. Claro. E diz, olha, vai passar-se isto. Quando ele passar de uma hora, liga e pergunta como é que isso está. Vai correr bem,
não estejam preocupados ou preparem-se que isto vai precisar de mais meios. É uma avaliação com duas Eu julgo que seja importante aqui referir que, independentemente de tudo isso, os nossos bombeiros e os bombeiros portugueses têm feito um trabalho eu vim que é isto para que não se faça a ideia que... incansável no combate aos fogos. Depois há uma matéria que podemos referir hoje, como referi noutros programas, que eu não sei, honestamente, a própria extinção de muito que era a presença do Estado naqueles concelhos. Ou seja, quando muitas vezes, ao acabar com freguesias do interior, não permitimos que existisse menos Estado lá e depois o primeiro combate fosse mais difícil, uma própria pergunta que me coloco. O Governo Civil, com todas as suas poucas relevâncias que tinha noutras matérias, na matéria de proteção civil havia alguém que realmente com poder emanado do Primeiro-Ministro com capacidade. Não sei se também isso a falha do Estado não tem a ver com isso, ou seja, quer com as freguesias, quer com o próprio Governo Civil. Se me perguntarem a mim, mas estás a propor que voltem a haver os governos civis? Não necessariamente. Uma estrutura qualquer... Uma das críticas do relatório é demasiada intervenção do poder político nas decisões de comando. Ainda bem que não havia governo civil, senão quem tomava as decisões era o governo civil. Também não havia anteriormente o chamado CODIS, com este poder que tem hoje, que é a autoridade... Mas eu não estou a defender... A informação, porque imagina que tu ou eu íamos para governadores civis e nós tomar decisões sobre questões de matéria operacional para a Eu não estou a defender a defender os governos civis. Estou a dizer que há uma estrutura que também falhou. Os governos civis tinham uma função muito mais de angariação, mas tem a força política e de coordenação, mas não coordenavam operacionalmente as forças. Mas na parte da assistência, de funcionar os governos, fazer um bocado a ponta entre as câmaras e o Governo Central, que não existe neste momento. E eu julgo que também é uma matéria que todos nós devemos discutir, porque obviamente a Constituição diz que os governos civis estariam extintos quando houvesse regionalização, é isto basicamente que diz. Não existindo neste momento governos civis, existe uma falha. Claro. Eu não estou a defender com isto que os governos civis devem amanhã, por despacho, voltar a existir. Dizer com razão. Falta aí uma ligação intermédia. Mais razão dás quando eu digo que a alteração da estrutura de proteção civil foi um disparate, porque existia uma estrutura de comando intermédia entre o comandante nacional e os comandantes distritais, que eram os chamados CADIs, são os comandantes do agrupamento distrital. No nosso caso, era o Chambel, toda a gente sabe quem é. E essa estrutura, que no fundo fazia a ponte entre o CONAC e os CODIs, desapareceu. Desapareceu, não desapareceu. Ela formalmente ainda está na lei, mas o comandante nacional nomeou para aquelas funções pessoas que depois não pôs a cumprir aquelas funções. Ou seja, ele entendia, e o próprio Estado de Estado me dizia isto, que é uma política diferente. Eu não estou a dizer que isto é pior. Tendo em conta o que aconteceu, posso dizer, pode ter falhado por aí, que queria ter os CADIs junto de si no Comando Nacional, que ele depois deslocava para o terreno em função dos fogos. O que é que estes CADIs faziam? Eram as pessoas, precisamente para evitar a avaliação política e para impedir que, por exemplo, um comandante distrital puxe mais meios para o seu terreno daqueles que são comuns da proteção civil, esse CADI está acima do CODIS e abaixo do CONAC e aí distribui regionalmente, por mais do que um distrito, a afetação de meios da proteção civil, como a FEB, por exemplo, ou os meios, os groatas e os grifos que vêm do resto dos concelhos. Esta estrutura intermédia faria um bocadinho essa gestão política e operacional das opções que se tem que fazer, e às vezes... Mas eu acho que isso é numa fase preparatória. Já não existe. Está na lei, mas não se faz. Não, isto é na decisão. Imagina que há um fogo em Tomar e há um fogo em Leiria, há um fogo em Tomar e há um fogo em Castelo Branco. O Código de Santarém quer para lá os meios Porto Alegre e o de Castelo Branco também, certo? O CADIs o que faz é essa gestão, ele é que avalia para onde é que vão os elos, para onde é que vem o resto que vem de fora, onde é que é mais prioritário, por ter uma visão de conjunto. E a visão de conjunto do Comandante Distrital de Santarém, eu espero que seja sempre primeiro Santarém. É isso que se espera dele. Claro, mas do outro acima, com que olhar para o território, percebia que é melhor. E esta estrutura intermédia, esta sim, desapareceu. Este ano, o ano passado houve, e depois do primeiro fogo de Pedrógão, voltou a existir em parte, que é o CADIs, o comandante Belo Costa, que era de Porto Alegre, começou a ir mais para o terreno, e o Pedro Nunes também, mas aquela permanência, porque eles estavam no terreno, aqueles 4 que havia pelo país todo, e que se faziam essa ponte, deixaram de existir. Bem, mas continuando também a minha intervenção, obviamente que concordo com o que o Duarte disse, que neste momento o mais importante é apoiar as zonas que
tiveram estes efeitos, obviamente encontrar medidas que apoiem estas zonas, obviamente apoiar as famílias, apoiar as vítimas que tiveram vítimas mortais, infelizmente aconteceu, também apoiar as famílias das pessoas que ficaram feridas e também apoiar o tecido económico, a reconstrução de casas do tecido económico. Em alguns concelhos, e, por exemplo, a zona industrial de Oliveira de Frades, ou a zona industrial de Vagos, que foi completamente arrasada, isso tem efeitos económicos que vão muito além do próprio fogo, que se podem perpetuar por muitos anos e, obviamente, o Estado tem que encontrar formas de resolver estes problemas, porque, obviamente, porque é o emprego também das próprias pessoas que está em causa e o futuro da própria economia do país. Porque já eram concelhos, na sua maioria, Vagos, não. Vagos não podem entrar para esse conta-bola, porque é um concelho muito litoral já. Mas, por exemplo, concelhos do Distrito de Viseu, como Oliveira de Frades, já eram concelhos com muitos problemas de emprego, com muitos problemas também de interioridade. Obviamente que ainda colocando mais estes problemas nas empresas que ainda existiam terem desaparecido no incêndio, obviamente que o Estado Central deve encontrar soluções de financiamento para as empresas que arderam, deve, obviamente, reconstruir as casas que sofreram os danos que sofreram, obviamente que as casas de primeira habitação em primeiro lugar, as casas de segunda habitação, como muito bem ainda há poucos dias dizia o Primeiro-Ministro, nestes concelhos muitas vezes também tem um grande efeito importante económico, porque as pessoas vão lá ao fim de semana, porque estão e turismo, e trazer pessoas também para lá, o que é importante. As casas de segunda habitação, nestes casos concretos, também são importantes. Obviamente, olhando para tudo isso com uma escala prioritária, podemos aqui estabelecer um prazo para que as pessoas voltem a ter aquilo que perderam, nomeadamente as casas de primeira habitação. Eu coloco esta questão pelo seguinte, recuando até dezembro daquele fatídico tornado que assolou Tomar, Ferreira do Zezer, também Sertã, há aqui esta coincidência complicada que em Ferreira do Zezer eu tenho a ideia que houve até uma família que sofreu com esse tornado e agora volta a sofrer com o incêndio e estiveram muito tempo à espera de ter a própria habitação resolvida. Por isso é que eu pergunto, há aqui algum prazo? Julgo até neste caso concreto, e já podemos também falar da questão do tornado, é uma questão um pouco diferente, mas neste caso concreto, existindo um Conselho de Ministros específico sobre o tema, o impacto público que isto teve em Portugal e na Europa, eu não acredito que os agentes políticos, neste caso concreto, não façam tudo para resolver o problema com a brevidade possível. Ninguém pode esperar que amanhã as casas sejam todas reconstruídas. Mas não acredito, independentemente de quem quer que estivesse no governo a seu momento, seja o Partido Socialista, seja o Partido Social Democrata, seja qualquer outro partido, que qualquer governo, perante esta situação, não fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para resolver imediatamente este problema. A questão do tornado é uma questão um pouco diferente, foi uma questão que faltou, estávamos a falar apenas de 300 mil euros e resolver este problema. Por isso introduzimos porque é uma dimensão tão pequena e mesmo assim foi tanto resolveu-se neste governo, sinceramente, e não existiu da parte do agente político que anteriormente tinha a tutela, a vontade de ter resolvido o problema. Honestamente, eu até acrescento aí uma coisa. Não sei se concorda com a minha análise. Não foi isso. Eu, quando soube desse problema, foi muito tarde, eu lembro de pegar nesse assunto e percebi que é um daqueles temas que, com perde a atualidade política e pressão política, perdeu prioridade. E quando eu me apercebo dessa questão, já no final do mandato do governo anterior, quando chamam a atenção para isso, infelizmente fiquei sentindo até envergonhado, mas nas passagens de pastas entre ministérios, entre a Troika, ministérios que foram alterados, essa documentação, pura e simplesmente, desapareceu. Ou seja, eu acho que até é uma demonstração clara de como é que a administração pública falha, e não é uma matéria de competência política, mas que a política podia ter resolvido. Mas que não, perdeu-se a documentação, é vergonhoso, isto perdeu-se nas mudanças que houve de estruturas políticas entre determinados ministérios, e houve uma altura que, quando nos apercebemos, ninguém sabia onde é que estava essa situação. Mas Eduardo, houve um trabalho de casa que foi feito, depois, felizmente, quem veio a seguir já teve praticamente só a questão não digo de assinar, mas de dar mais os passos que faltavam. Nesse assunto teve parado há vários anos sem ninguém tocar. Depois, obviamente, se me permitires, quando este governo também
o atual governo, em novembro de 2015, tomou posse, na altura alertado para este assunto, que também conhecia por ser de Tomar, também conhecia o tema, alertado quer pelo município de Tomar, quer pelo município de Ferreira Zeza, rapidamente também me fez chegar um conjunto de esclarecimentos. Na altura até penso que falei com o Duarte para tentar perceber o ponto de situação, e depois, em conjunto com os municípios, em conjunto também com o Secretário de Estado Jorge Gomes, e que na altura o Secretário de Estado Jorge Gomes e com a Ministra Constança Urbano de Sousa, que entretanto ficaram conhecidos do grande público sobre os últimos momentos, mas neste caso concreto, dizer que eles fizeram depois tudo o que era possível para resolver o tema com brevidade. Agora, que é uma vergonha para o Estado o que aconteceu, se terem perdido os papéis na passagem, não é culpa diretamente do Governo, é da própria forma como funciona muitas vezes a administração pública, mas, volto a sublinhar... Aí sim é um caso que o Governo Civil teria dado jeito. Pois. Eu não sei se é essa a vossa ideia, mas se calhar há alguém que pode ficar com este pensamento. Quanto maior for o mediatismo de cada assunto, mais importância o Estado... Não tenho este caso, duvido que algum governo faça tudo para resolver o problema. Morreram mais mas lá estamos, o mediatismo não quer relacionar as mortes com este aspecto mediático, como é óbvio. Mas esta tal pressão exterior faz com que... Este governo, eu costumo dizer que tem um defeito, tem vários defeitos e várias vantagens, mas tem um defeito que é uma vantagem. Este governo reage bem, quando é criticado por fazer alguma coisa mal, reage logo e, portanto, vai corrigir, o que é uma fragilidade, ou seja, basta haver uma greve ou alguma coisa do género que eles vão logo a correr resolver. E, portanto, tem uma vantagem. Quando nós sentamos muito, eles resolvem. Não, o governo anterior resolvia as coisas macro para poder resolver as coisas mais pequeninas. Este não. Este, se há uma queixa deste lado, vai logo lá pôr o dinheiro em cima para as pessoas escalarem. Isso não é uma boa forma de fazer política a longo prazo. Agora, esta questão do mediatismo é importante e é injusta. Vou-lhe dar um exemplo concreto, que o nosso distrito, em relação aos incêndios, está a ser muito afetado e eu tenho tentado pôr esse assunto cá fora de várias formas, porque nós vemos, e já vimos isto em Pedrógão. Em Pedrógão morreu gente. Mas Pedrógão, só a área florestal de Pedrógão, daquele fogo todo, é menos do que ardeu em Mação. Em Mação, exato. Portanto, Mação sozinho ardeu mais daquilo tudo. E repara, o fogo de Mação que ardeu muito é o fogo da Sertã. Enquanto a Sertã está a receber tudo o que é tipo de ajudas, por ter sido também afetado no fogo de Pedrógão, concelhos como Mação, Ferreira do Zézer, Tomar, Abrantes, Sardual, Vila de Rei, não tem nada. Tem um bocadinho, tem um mínimo. Portanto, há uma discricionalidade brutal entre o que aconteceu em Pedrógão e do resto do verão. Pior, agora, por exemplo, para Oliveira do Hospital, para Santa Comba, para todos estes concelhos que arderam no distrito agora no fogo de 15 de outubro, o Governo aprovou uma medida que permite às empresas protelar a entrega das suas declarações fiscais, suspendeu todas as execuções fiscais, ainda não percebemos se é para as empresas do distrito ou daquele concelho ou para as que foram mesmo afetadas, porque o despacho não é claro nisso, e pergunto, eu tenho os concelhos de Mação, e Tomar, e Abrantes, e Sardual, e Ferreira do Zézer, é que há muito estoque que foi afetado, e também dar um mês de prolongamento para cumprir estas obrigações todas, por uma empresa como as de Vagos ou de Oliveira dos Hospitais, que arderam, o Estado tinha que dar no mínimo 6 meses, 1 ano, uma empresa está parada, não pode cumprir as suas obrigações, sobretudo quando o Estado assume que a culpa foi sua. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas, já vamos à reconstrução a cada detalhe, mas se há matéria em que eu sei que o Hugo estará de acordo, em que é preciso vincar claramente o ponto, é que nós não podemos aceitar que os concelhos onde não morreu ninguém, felizmente, sejam prejudicados. Porque parece que neste país que é preciso morrer alguém para haver ajuda. É que foram as câmaras... Não morreu ninguém no meio deles, felizmente. Felizmente. Houve uma morte na Sertã. Houve uma morte na Sertã. Mas nós estamos aqui todos do distrito de Santarém para... Mas não morreram 50 pessoas. Agora, é lamentável, porque o Estado não pode esquecer-se disto. O Estado não pode tratar de forma diferente aquilo que é igual. E, portanto, nós temos que exigir, no mínimo, que as mesmas facilidades que são encontradas para estes concelhos possam existir para os concelhos que arderam muito mais em área do que os outros. Há aqui uma grande injustiça, por exemplo, Vila de Rei tem sido injustiçado indignamente quando, por exemplo, é aprovado o projeto piloto para o cadastro florestal. Mas o cadastro é para avançar para todos os concelhos em 2018. Hugo, não é compreensível que, por exemplo, porque é que mete em Provença Nova e Vieira do Minho e não sei quantos? Então mete-se Sertã, isto cabe na cabeça de alguém, tem a Sertã, vai ter. Provença Nova vai ter, só vai ter porque o chefe
da unidade de missão que está em Pedrógão é o ex-presidente de Câmara de Proença Nova. Eu faço esta acusação, ponto. Podemos falar depois do fogo de Mação sobre isso. Mação já tem cadastro florestal. Sardoal não tem cadastro florestal. Ferreira dos Vezes já tem cadastro florestal. E há alguma ilha dos pacóvios, parece que são Vila de Rei, que não têm direito. Não são cidadãos. O projeto vai avançar para 2018 para todos. Correto ou foi incorreto? chumbado. Vamos ver. Foi chumbado uma Foi chumbado para avançar mais rapidamente. Alguém consegue explicar como é que se faz um projeto piloto em que se vão buscar 3 conselhos que arderam no ano passado e é preciso dizer que um deles, o Presidente de Câmara, é um ex-assessor de António Costa, que é o Miguel Alves, e que é só por isso que vai ter isso? Ou não vale a pena discutir isso? Ou porquê é que vão pôr por essa nova, que é o chefe da unidade de missão? Temos de dizer as coisas, Hugo. O João É o Paulo chefe já da não é unidade de Presidente da missão. Câmara. Não, mas foi muitos anos. Foi assessor do engenheiro Sócrates, foi Presidente de Câmara e agora é o chefe da unidade de missão que está em Pedrógão. E isto passa muito por estas pessoas. Como é que se deixa Vila de Rei de fora? Vila de Rei, que está ali no meio, é um enclave, é como se fosse Cabinda. Isto não é aceitável. Nós, se queremos olhar para as medidas, temos que olhar como um todo e saber separar o trigo do joio. Eu não quero que as empresas que herdeiram 25% tenham o mesmo tipo de apoio. Porque as perderam nem podem ter. Nem podem ter. Nós temos que fazer menos propaganda, concentrarmos no que é essencial. Eu não concordo consigo que tenha que haver prazos para ter as casas prontas. Cada caso é um caso. Claro. E, portanto, Mas as pessoas, cada dia que passa para essas pessoas é difícil. É, claro que é. Mas há prioridades. Eu acho que a prioridade absoluta é primeiro a habitação. A segunda prioridade, antes das segundas habitações, para mim são as empresas. Sim, eu fiz já 2 propostas ao Governo, muito concretas. Uma para abrir um alerta, uma call do Compete, precisamente só para as empresas reporem a situação anterior ao dia do fogo. Ou seja, para comprarem as mesmas máquinas, os mesmos equipamentos, os mesmos estoques, porque se calhar é mais grave arder uma empresa destas do que arder 5 casas de habitação, primeira habitação. Porque estas empresas dão emprego a centenas de milhares de pessoas. O impacto económico, como dizia há bocado, se, por exemplo, nas primeiras habitações se vai criar uma agricultura de subsistência para aquelas pessoas que consomem da sua horta e têm as suas galinhas, para estas pessoas é grave, porque durante 6 meses ou um ano não vão ter isso, mas também é muito grave pessoas que perdem o emprego. Estes empresários, que alguns até nem precisam do Estado para os financiar, querem ter facilidade de licenciamento, de tudo. Eu tenho um amigo meu que me contava, que é um dos de Vagos, a fábrica ardeu às 11 da noite e o pai às 8 da manhã estava a encomendar 16 milhões de euros de máquinas. Isto é gente que cria emprego, que cria valor, só querem que o Estado ou saia da frente, uma força de expressão, ou que os deixe licenciar rápido, encomendar rápido, e portanto, nós se temos fundos comunitários para alguma coisa, eu acho que estas empresas que exportam, que criam emprego, devem ser as prioritárias. E há outra parte que, na minha opinião, o Governo devia fazer, eu já o sugeri pessoalmente ao Ministro da Economia, e já escrevi sobre isso, era que pudesse ser usado parte das verbas da formação profissional, como já foi feito no passado, para antecipar as horas de formação profissional das empresas que estão afetadas, cuja operação está suspensa, antecipavam esses períodos de formação profissional e o Estado financiava esses salários, uma parte, através das verbas da formação profissional. Acho que isto é prioritário para impedir que as empresas que têm algum cash e existências não se vão depauperar rapidamente por estarem a pagar salários durante meses. Eu não concordo quando o Ministro Pedro Marques, que tem sido, já o fez em Pedrógão, já o disse agora, que diz que as empresas podem recorrer ao layoff. Isto, na ótica da empresa, é de facto a maneira mais simples. Mas na ótica do trabalhador, eu gostava que o Sr. Ministro também recebesse em layoff a ver se ele gostava. Portanto, havendo verbas para a formação, sabendo que grande parte do quadro do comunitário para a área da formação profissional está muito atrasado, eu acho que essa área prioritária pode ser por aqui e é uma medida que eu penso que o Governo, mais cedo ou mais tarde, vai aceitar, porque permite, por um lado, aliviar as empresas e, por outro lado, garantir a sua reconstrução, garantir que a sua reconstrução não põe em causa o futuro da própria empresa. Na nossa zona não há muitas empresas afetadas assim, não desta forma tão destrutiva, mas também há... Existe só acreditas, há umas máquinas... Se me permitem, já agora dizer que, em relação ao cadastro, obviamente, e como também já aqui disse, o objetivo é em 2018 ser estendido a todo o país. Agora, em relação a todos os conselhos serem tratados da mesma forma, aí concordo com a proposta, também já o tinha transmitido aos deputados do PSD, obviamente que devemos garantir que todos os conselhos afetados pelo fogo tenham o mesmo nível de resposta, porque obviamente tanto é necessário ajuda para uma casa de primeira habitação que ardeu no Médio Tejo,
como uma casa, que a primeira habitação que ardeu num concelho de Oliveira do Hospital. E estou 100% de acordo, temos que encontrar as respostas, temos que procurar as respostas. Obviamente que, independentemente de qual seja o governo, quando existem mortes, infelizmente, existe mais pressão, mais mediatismo para resolver o problema. É verdade que o fogo de Mação teve uma dimensão muito superior, por exemplo, em área ardida, ao concelho de Pedrógão Grande, por exemplo, mas obviamente o concelho de Pedrógão Grande tem muito mais mediatismo até pelo número de mortes. Eu não estou a dizer para não se está a dar a Pedrógão. Obviamente. Prioridade total, até o projeto piloto da reflorestação, o alinhamento vai para Pedrógão. Pedrógão precisa de resolver o problema. Depois temos é que resolver também os outros. Claro, como é óbvio. Nós temos que chamar a atenção. Eu próprio também estive em Mação, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, logo passado 3 ou 4 dias do principal incêndio do concelho durante o mês de agosto, durante o mês de julho, mas foi, penso que no início de agosto, que eu estive reunido com o Sr. Presidente da Câmara, estivemos lá, eu e os restantes deputados do Distrito de Santarém, e manifestámos logo a nossa preocupação sobre a questão dos apoios, manifestámos logo diretamente que apoiaríamos Mação estar integrado também nas redes de apoios que se colocassem para outros concelhos, e também, o Duarte certamente depois irá falar disso, na altura o Presidente da Câmara colocou-nos um conjunto também de questões sobre o próprio fogo, da forma como ele tinha acontecido, e nós também manifestámos a nossa preocupação, e também já existem notícias sobre esse seguimento, e obviamente também, e a própria inspeção depois dirá se o combate ao fogo foi ou não feito da melhor forma. Para te ajudar a recordar a memória, o que vocês anunciaram lá também e se comprometeram logo foi que os deputados do PS apoiavam o pedido da Câmara Municipal para a declaração de calamidade pública. Sim. Foi essa? Não, sim. Ou seja, obviamente que apoiaremos sempre, e é a nossa obrigação, todos os pedidos para defender a nossa região. Eu acho que mal seria que os deputados eleitos pelo Distrito Eleitoral de Santarém tendo existido uma calamidade do Concelho de Mação, com a dimensão que tem. Obviamente que a Vila de Rei e a Sertã são concelhos do Médio Tejo, mas não são concelhos do Distrito de Santarém, logo, aí terão que ser mais diretamente até os próprios deputados do Distrito de Castelo Branco, junto dos problemas, como o Duarte bem sabe. Obviamente, nós temos responsabilidade nacional e o deputado representa o país, mas obviamente a nossa primeira responsabilidade será sempre pelos 21 concelhos do Distrito de Santarém, mas obviamente também estamos disponíveis para, em conjunto com os deputados eleitos pelo Distrito de Castelo Branco, pelo Partido Socialista, tentar encontrar soluções que também respondam aos problemas de Vila de Rei e da Sertã, porque são concelhos que estão na nossa comunidade intermunicipal, são concelhos que até estão neste momento num limbo, porque pertencem por uns efeitos a tudo o que tem a ver com o Médio Tejo, mas depois, do ponto de vista distrito, ainda estão agarrados à estrutura de Castelo Branco, e obviamente eles também decidam quem os defenda, e eu também, obviamente, da minha parte, procurarei sempre também colocar a resolver esses problemas, porque os problemas são similares. Os problemas são muito vários. Eu tenho feito um conjunto de perguntas e de sugestões ao Governo, e tem ali praticamente no PSD já um hábito que é eu faço as perguntas e pergunto logo, ou às vezes acontece ao contrário, mas há ali um conjunto de deputados de Leiria, de Coimbra, de Castelo Branco, de Viana, de Castelo e de Viseu, que assinam as praticamente fazemos aquilo já em conjunto, acabam por ser perguntas que se nota que têm ali um bocadinho da experiência do Distrito de Santarém, mas que os problemas são os mesmos. E aqui no caso concreto da disparidade de apoios em relação aos fogos de Pedrógão, aos de 15 de outubro e ao que aconteceu durante o mês de agosto, como é óbvio, o mês de agosto tardou bastante, nota-se muito que há o mesmo tipo de tratamento, porque, por exemplo, no caso de Mação, no caso de Sarduala ou no caso de Ferreira do Zézer, é a mesma situação, por exemplo, de Oleiros, do Fundão, etc. Claro. Aqui há vezes a dificuldade, e nós tivemos aqui uma dificuldade grande para conseguir encontrar um critério quando viemos propor que estes concelhos fossem incluídos também, que era na candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que o Governo disse que ia seguir a nossa proposta. Eu até fiz um comunicado a elogiar o Governo e depois não fizeram, e foi chumbado o apoio a Pedrógão, não sei se já sabem. O que aconteceu também foi que a dificuldade era criar um critério para que os concelhos pudessem ser incluídos. E o critério podia ser, por exemplo, os concelhos que herdeu 25% da sua faixa florestal, mas depois ficavam alguns concelhos de fora. E então o que nós propusemos foi que a unidade de medida
para perceber o que é um concelho que ardeu muito ou ardeu pouco, ou portanto para ter este tipo de apoios especiais, fossem os mesmos que o Governo decidiu incluir no Fundo de Emergência Municipal. E, portanto, aí já entram um conjunto de concelhos, como por exemplo o Sardual, como por exemplo Abrantes, como por exemplo Vila de Rei, como por exemplo, penso que Tomar também deve entrar, Oleiros, Fundão. Há aqui um critério, não basta haver lá um fogozinho, mas um critério que é os do Fundo de Emergência Municipal, que o Governo definiu, e parece-nos atualmente os concelhos estão incluídos, parece-me que não há injustiças. Claro que há sempre aqui uma injustiça relativa. Tem que haver sempre um critério. Mas é difícil agradar a todos e é difícil ser justo quando os recursos são escassos. Dar só aqui uma nota. O PSD, no início, logo a seguir a Pedrógão, fez uma proposta que na altura foi rejeitada pelos partidos da coligação e que depois foi um bocadinho alterada, que era o de criar um instrumento jurídico de indemnização para as pessoas, para as vítimas de Pedrógão. Na altura aquilo foi rejeitado e depois o PS, o Bloco e o PCP fizeram uma alteração para aprovar esse documento, em que sim, iria haver indemnização, mas quando se avaliasse a responsabilidade ou a culpa do Estado ou não. Depois se veio a verificar que o Estado assume a culpa, a norma, a lei ainda está na versão antiga, o PSD já disse que ia voltar a propor, mas aquilo que nós fizemos foi no fundo o mesmo que o governo do engenheiro Sócrates, engenheiro Guterres, fez quando foi o acidente entre os rios. Aí aprovou-se um regime imediato de indemnização às pessoas e isso teria evitado este arrastar. O caso do tornado, por exemplo, nunca existiria se houvesse uma medida destas. Então, o que nós queríamos evitar era que entre seguradoras, entre o Estado, entre peritos e não sei quantas coisas, as pessoas não fossem indemnizadas rapidamente para poderem recomeçar a sua vida, fechar esta página triste da sua vida e que pudessem olhar para a frente. Felizmente agora até o Presidente da República já concorda com a proposta do PSD, mais uma vez eu tenho que dizer isto, infelizmente o tempo veio a dar-nos razão até nesta parte da situação, como por exemplo no relatório da Comissão Independente, que todos os partidos esperaram. Aliás, o Primeiro-Ministro até adiou um conjunto de medidas com a desculpa que estava à espera desse relatório e, sobretudo, da assunção da sua culpa, o que é legítimo. Eu acho que o Primeiro-Ministro não assumisse a sua responsabilidade até conhecer aquele relatório. É discutível, mas eu acho legítimo. Mas o que é verdade é que o relatório, o que vem dizer, e agora basta lê-lo, e comparar com o que a imprensa foi dizendo, o que os especialistas foram dizendo na imprensa e que o PSD foi dizendo muitas vezes, nada do que vem, tem grande qualidade, nada do que vem no relatório, ou muito pouco, é novo. Se formos comparar o que foi dito desde o acidente de Pedrógão, desde a tragédia, e olhar para este relatório, infelizmente, muitas daquelas coisas já eram sabidas, até se calhar antes de Pedrógão, e portanto, veio confirmar aquilo que foram as novas... Até porque o problema está montante da forma como deixámos a floresta e deixámos... Não, o relatório tem várias partes, uma delas é essa, sim, mas também... O problema está a montante. O relatório faz... Não, o problema não está a montante, eu já volto a dizer. A tragédia de Pedrógão tem várias causas. Algumas são a montante, outras são decisões recentes ou não decisões recentes. Não sei se algum de vocês é surfista ou não, mas fala com um surfista qualquer, que é uma pessoa que olha para o tempo com frequência, e há dias dizia-me um que mandou uma mensagem, dizia assim: Sr. Deputado, eu só te quero dizer uma coisa, eu sou um real surfista e sabia perfeitamente, no dia 15 de outubro ia estar um sol desgraçado e muito vento, porque qualquer site tem isso. Sim. O IPMA tem isso, portanto, não é o sistema que falhou. As decisões que nós tomamos em função do sistema é que não foram as mais adequadas. Permitam-me então olhar para o futuro e olhando para aquilo que muitos presidentes de concelhos afetados com os incêndios foram dizendo, algumas medidas, entre aspas, avulso, como lá está, colocar as Forças Armadas no terreno, neste caso a Força Aérea, o Exército aqui em matéria de prevenção, para limpar os terrenos afetos ao Estado. Até que ponto é que é viável o Estado continuar com estas empresas de serviço aéreo de combate, os vulgos, helicópteros, também os aviões, e aqui também até que ponto faz sentido que se uma pessoa, um particular, tem à volta da sua habitação que deixar uma margem de 50 metros de terreno limpo, até que ponto é que faz sentido que em estradas nacionais, até em autoestradas, não haja nenhuma faixa de 50 metros? 7 metros. De 7 metros, pronto. Vai mudar para 10. Mas não há aqui alguma incoerência naquilo que se pede a um particular e naquilo que é feito na prática, nomeadamente neste caso das autoestradas e nas estradas nacionais, onde morreram pessoas? Em primeiro lugar, obviamente que
Os particulares terão que sempre e têm a responsabilidade de limpar os seus próprios terrenos, e há muita gente que, ou por falta de meios... Exatamente, nem toda a gente tem essa capacidade financeira. Tem capacidade financeira para fazer a limpeza dos terrenos, ou por falta de interesse, porque toda a gente sabe que há muitos proprietários que vivem em Lisboa ou vivem no estrangeiro e não querem saber do pequeno terreno que se tem algures no interior do país. Isso é uma realidade. Também em relação ao Estado, o Estado deve dar o exemplo, obviamente. Se em algum momento o Estado não tiver a sua responsabilidade, a estrada limpa, a faixa limpa, obviamente que é da sua responsabilidade. Também dizer que, tanto quando sei a faixa de 10 metros, também não podemos comparar uma estrada com um terreno privado. O que aconteceu em Pedrógão Nacional é uma coisa terrível, obviamente que e o próprio relatório diz isso, que não estava propriamente limpo. Já agora a responsabilidade, naquele caso concreto, é do Estado indiretamente, mas não é do Estado diretamente. Há uma concessionária chamada Ascendi, e é isso que está no relatório. Obviamente que muitas das estradas até estão concessionadas, autoestradas, algumas estradas nacionais estão concessionadas a operadores. Isso é uma grande verdade, e obviamente que temos de garantir. Pelo que sei, os 10 metros dão as garantias de segurança necessárias. Não sou especialista na matéria para estar aqui a contradizer os 10 metros, tanto quanto sei, os estudos indicam que os 10 metros dão as garantias necessárias. É preciso que eles sejam feitos. E é preciso que as concessionárias, quando querem receber do Estado o dinheiro para as pessoas lá passarem, também se responsabilizem por ter realmente as faixas limpas, que nem sempre acontece. Esse é o primeiro ponto. Em relação à questão das empresas de meios aéreos e da Força Aérea, obviamente, apenas me responsabilizo a mim pelo que estou a dizer. Eu, pessoalmente, sou daqueles que acho que, obviamente, a Força Aérea deve ter um papel cada vez mais crescente no combate aos fogos. Agora, também não podemos dizer que as empresas de combate aéreo é que são o culpado pelos fogos existirem. Eu não entro nessas teorias. O que as pessoas falam é dos milhões que são gastos. Eu não entro nessas teorias da conspiração. Agora, Força Aérea. Eu acho que a Força Aérea deve ter capacidade operacional para reagir de forma mais eficaz aos incêndios. Muitas vezes também os meios aéreos nem sequer podem operar devido a condições de fogo e de outro tipo de condições. Agora, o que deve ser garantido, independentemente de ser privado, seja público, é que o serviço seja bem feito pelos menores custos possíveis ao Estado. Se puder ser a Força Aérea, tanto melhor. Mas o mais importante é que o serviço tenha qualidade com os menores custos possíveis. E transparente para todos, com os menores custos possíveis. E tem havido transparência em tudo. Obviamente que existem muitas dúvidas que devem ser retiradas. O próprio Ciresp também, agora com a maior presença do Estado, eu acho que será positivo. E temos que encontrar aqui soluções para realmente existir transparência, existir maior atuação do Estado, maior atuação da Força Aérea, colocar os pilotos da Força Aérea, porque quando ouço dizer que os pilotos da Força Aérea não têm capacidade para apagar um fogo, eles têm capacidade para conduzir um F-16, podem rapidamente ter formação, capacidade tem que ter, com a formação e com o treino rapidamente conseguem apagar, fazer esse tipo de operações nos fogos. Agora, volto a dizer, temos que garantir transparência nos processos, transparência nos contratos públicos que possam existir, para não haver dúvidas para ninguém, e o menor custo possível. Porque se chegarem ao pé de mim e dizerem-me o seguinte: bem, isto estar na Força Aérea custa 50 vezes mais do que estar no privado, se calhar posso mudar de opinião que não deve estar na Força Aérea, mas sim no privado. Agora, devemos garantir concordo com o que o Duarte disse, transparência, menor custo possível e qualidade no serviço. Acho que é o mais importante. Duarte Marques, para mim, sem prejuízo da questão que eu aqui introduzi, já ouvi responsáveis pela Proteção Civil sublinhar que mais de 90% das ignições registadas de norte a sul do país têm na sua gênese mão humana, seja negligente, seja intencional. Perante este número, é uma grande diferença, perante este número, de que valem ações preventivas se quem quer pegar fogo consegue pegar fogo? Não, mas a ação preventiva tanto é dissuadir as pessoas de o fazer, lhes dar razões para isso,
como lhes dar oportunidade para isso. E, portanto, se houver mais limpeza, se houver mais faixas de descontinuidade, se houver mais meios de preservação da floresta, é mais fácil que o fogo não alastre. E, portanto, é mais fácil evitar isso mesmo. Quando há vontade, é como ao terrorismo. Se um tipo estiver disponível para morrer, para matar mais alguns, é difícil pará-lo, não é? Se está disposto a morrer para isso, é muito difícil. Há alguém que quer fazer maldades no interior, no meio da floresta, e o quer fazer, é difícil de evitar. Mas também podemos fazer menos ou fazer mais. Eu acho que há uma coisa que parece relevante, que é, há uma falta, isto para mim é a gênese de tudo, há uma falta de gente no território. O país, e não é a falta de haver lá GNRs, ou não é a falta de haver lá uma junta de freguesia, não é isso. O país tem uma faixa muito grande que em 10, 15 anos não tem gente. E basta irmos para o interior dos nossos concelhos para perceber que é assim. Em campanhas eleitorais isto acontece. O país tem que tomar uma decisão. A Constituição diz que o Estado tem que proteger as pessoas. Neste caso falhou. Não quero ir por aí. Mas a Constituição também diz que é território. E o Estado tem que perceber, se quer ter tanto território, tem que ter lá gente. E não é mandar para lá a gente paga para viver lá. Não. É o Estado ter uma política que dirija gente para o interior e que torne mais vantajoso viver no interior. E estes focos talvez tenham sido o gatilho para isso. Vamos ver se lá chegamos, porque uma das críticas que se faz, além de outras, a este plano que o Governo anunciou, porque eu também não esperava que o Governo viesse já resolver esse assunto, é a falta de medidas para o mundo rural. Eu acho que este Conselho de Ministros que o Hugo falou seria, para mim, só devia ter tido uma agenda. Reconstrução do que aconteceu, das vítimas, das casas, das empresas. O planear o resto, fazer isto num dia, o que não se fez em 4 meses ou em 15 anos, é um disparate. Eu acho que aí o Presidente da República também teve a sua culpa ao vir exigir medidas tão rapidamente, porque não houve reflexão a sério. E eu recordo sobre a floresta, já lá vamos, podemos discutir isso. O mais importante na floresta é voltar a dar-lhe valor económico. Porquê? Porque enquanto ela não tiver valor económico, ela não está ordenada nem está limpa. Há demasiado minifúndio no nosso distrito. Eu falo muito do Conselho de onde sou original, porque conheço melhor. Sabe quantas propriedades, quantos registros é que há no Conselho de Mação? E é um concelho pequeno. 85 mil. 85 mil. É o minifúndio puro e, portanto, é impossível. E mais de 70% dos proprietários não vivem no Conselho. E eu duvido que 40% saibam o que é que tem, onde é que é. E isto é assim no interior do país. Foi a opção que fizemos ou que deixámos acontecer. Sem resolver isto, não vale a pena. Se tem cadastro, se não tem cadastro, se tem 10 metros de limpeza, não tem. O Conselho de Mação tinha 10 metros de limpeza em muito sítio. Até tinha o Rio Tejo. E vocês tinham, no caso de Tomaro, o Rio Zézer. Não foi isso que impediu o fogo de saltar. O fogo saltou isso tudo. Há zonas no meu concelho em que aquilo abrandou um bocadinho o fogo. Mas não foi por estar a 10 metros de limpeza que se impediu. E houve zonas que arderam limpas e por estarem limpas. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza. Com prevenção, com faixas de proteção, com a floresta limpa, seja eucalipto ou pinheiro, é muito mais difícil que o fogo entre como entrou. E o que aconteceu em Pedrógão e agora a 15 de outubro é que o fogo entrou nas aldeias. Isso é uma coisa que não pode caber na cabeça de ninguém. E isso vamos ter que trabalhar. Mas aí falhou mesmo a proteção do fogo. Aí falhou a proteção civil, aí foi o colapso do sistema, porque se for visitar os concelhos daquela zona, e no Conselho de Mação também houve aldeias em que não foi lá um bombeiro enquanto aquilo lá passou, porque foi tudo muito rápido ao mesmo tempo. Agora, aí as pessoas estavam preparadas. Tinham meios de resistência, bem dito, estavam habituadas, mas tinham os kits. Se fosse a Mação durante o fogo, estes fogos, aquilo parecia estar a ver aquelas imagens do Daesh, que aparecem uns carros com os gajos com os lenços na cabeça. O Conselho de Mação durante o fogo parecia isso, que eram as carrinhas que havia com os kits de emergência, com água, com miúdos mais novos e menos novos, e senhoras, a ir pelas aldeias todas a apagar fogo, onde muitas vezes não chegaram bombeiros, porque havia este meio de resistência, e eu acho que os concelhos do interior devem apostar neste meio, porque as pessoas naturalmente defendem aquilo, é como ter um extintor em casa. Eu tenho um extintor para apagar a primeira coisinha, e aquilo funcionou, porque a Câmara comprou 80, mas se for lá ver agora, há para aí 300, porque depois as pessoas compraram, e estão preparados para usar, e é um meio, não vai apagar um fogo, mas é aquilo que permite proteger uma casa, proteger uma família,
e que impediu que acontecessem mais problemas. Agora, Permita-me só, e já estamos na reta final desta primeira parte do Médio Tejo em Revista. isto afinal passa rápido. Passa rápido, isto passa muito rápido. Foi uma das vozes mais discordantes, diria até mesmo a par de Vasco Estrela, o Presidente da Câmara Municipal de Mação, face à forma como decorreu o combate ao principal incêndio de Mação, nomeadamente a afetação de meios. O tempo depois aqui, a fita do tempo, a tão famosa fita do tempo, veio aqui dar razão, ou seja, houve uma afetação de meios retirados de Mação para Castelo Branco, que curiosamente que era a área do ex-comandante nacional. Isto para quem nos ouve, para quem nos vê, nomeadamente para quem reside em Mação, para quem ficou sem os seus bens, que leitura é que se pode daqui tirar? Isto é criminoso. Isto é criminoso e não é incompetência, é crime. O Conselho de Mação, por duas vezes, os dois grandes focos, tiveram o mesmo problema. Os dois grandes focos vieram de fora. Ambos estavam controlados à entrada do Conselho de madrugada. A Câmara meteu lá tudo o que era máquinas de rastros dos concelhos à volta, tinha faixas de proteção, tinha tudo. E nas duas situações, o fogo estava controlado à entrada durante a noite e pediu-se meios aéreos para atuar de manhã para extinguir aquela frente, porque ia entrar numa zona, porque o Conselho de Mação tem muita matéria combustível. O Conselho de Mação é um exemplo do que a Câmara pode fazer, mas tem muita matéria combustível. A floresta também está desordenada, não é um milagre. E, portanto, isto para dizer o quê? Que nas duas vezes esses meios falharam, fizeram duas descargas e foram-se embora, porque foram retirados de lá diretamente pelo Comando Nacional da Proteção Civil. E pior, se por um lado aí já não contávamos com eles, e eles se calhar não chegaram a ir os números de meios que nós precisávamos, há evidências na fita do tempo de coisas piores, que é duas colunas que estavam em Mação, enquanto o comandante distrital está na fita do tempo, pedia mais meios e reforço de meios, Foram retirados. por ordem do comandante nacional, vão para a Proença Nova e vão para a Sertã. Isto é uma vergonha. Quando fala no aspecto criminal, isto quer dizer, no caso, a Câmara Municipal de Mação deverá chamar Câmara, por unanimidade, à equação. A Câmara, por unanimidade, propôs que seguisse para um inquérito na UIGAI e seguir uma queixa ao Ministério Público. Aqui há provas evidentes do que nós fomos sempre dizendo, como há outras, por exemplo, dos meios aéreos que a Proteção Civil dizia em Lisboa que estavam em Mação, que eram 15, olhávamos para o céu e só víamos um. Portanto, estiveram 15, agora dizem que foi ao longo do dia. Houve aqui manipulação de informação e de meios, tanto que os operacionais também, porque mandaram o Exército para o terreno, dizer que está lá o Exército não tem nem meios, nem informação para fazer o que quer que seja, é como ir para lá o Feliciano, sem qualquer problema, sem qualquer ofensa, não sei se é bombeiro ou não, não é, mas tem boa vontade, mas não tem meios, não tem botas, não tem carros, não tem enxadas, mas eu andei lá, mas pronto, mas fiz o que podia com qualquer popular, não é formação para fazer o combate como um sapador. E o Exército, eu acho que o Exército, e voltamos a essa conversa, foi exposto ao ridículo pelo governo português, porque foi dito às pessoas que iam para lá, até para fazer rescaldos, também não fizeram, e depois são empenhados num teatro de operações ao lado de uma força especializada espanhola, que é super profissional, e as pessoas viram a diferença. Se for ao Conselho de Mação, o Exército, sem culpa, pelo menos dos operacionais, porque foram expostos a uma missão que não é deles. Eles não foram treinados. Um piloto de um F-16 não pode agarrar num Canadair, Claro, tem que tem que ter formação. Agora, o Estado não pode dizer que eles estão lá, quando na verdade eles é como se não estivessem lá. E muitos não estavam lá sequer, porque metade dos que tiveram formação pelo ICNF, chegaram a junho e já tinham acabado os contratos com o Exército. Mas isso é outra questão que iremos mais à frente. Muito bem, já estamos mesmo na reta final. Eu dava aqui só um minutinho a cada um, se quiser acrescentar mais alguma coisa nesta temática dos incêndios. Mesmo só um minuto. Só um minuto. Eu, concordando com grande parte deste debate, o mais importante é resolver os problemas a montante. Os problemas a montante têm a ver, obviamente, com colocar a população no território, tem a ver com o país, nos últimos 15, 20 anos ou 30 anos, claramente abandonou um conjunto de regiões do país e temos que encontrar soluções. Soluções para colocar as pessoas a viver nestes territórios, não pelo subsídio, também não acho que seja a forma, mas encontrar soluções para as pessoas poderem ter o seu emprego naquelas zonas, poderem criar riqueza naqueles concelhos e poderem, obviamente, também construir as suas famílias naqueles concelhos. E, obviamente, que também com mais qualidade de vida que muitas vezes têm nas grandes cidades. Isso é possível, mas temos que todos juntos trabalhar para estas soluções. Eu acho que este é o grande desafio que existe para o futuro, independentemente dos governos a cada momento, é encontrar uma solução para vastas zonas do território do interior. Há pouco falávamos também
da desertificação que também chegava à nossa região. Por algum motivo, todos os concelhos do Médio Tejo, excetuando um, que é um concelho muito específico, que é o entroncamento, perderam habitantes. Por algum motivo. Obviamente que existe uma desertificação do interior, de vastas, que também chega às principais cidades do Médio Tejo, a Tomar, a Abrantes e a Torres Novas, mas que é muito mais sentido nas zonas mais interiores do Médio Tejo, como é o caso de Ferreira, de Sardual, de Sertã, de Mação. E obviamente que em todo o território do país. E temos que encontrar soluções e respostas, senão, obviamente, situações como estas vão continuar a existir, porque não está lá ninguém para fazer a primeira intervenção. Os territórios vão estando abandonados e não há qualquer tipo de solução. Duarte Marques também, só mesmo para finalizar. Só um exemplo para as pessoas, e se calhar quem está a ouvir sabe mais disto do que nós, mas olhando, por exemplo, para a questão do valor económico da floresta e para os disparates que têm sido ditos sobre o eucalipto, minha aldeia praticamente não tem eucalipto, herdeu todo. A floresta tem que ter rentabilidade, senão as pessoas não vão cuidar dela. Nós temos que criar mais incentivos à associação de produtores, à associação de proprietários, para que haja uma equipa técnica que possa explorar, liderar, limpar, vender e redistribuir riqueza. Enquanto nós não fizermos isso, não vamos fazer nada. Eu dou-te só um exemplo. No meu concelho, em média, para limpar 1 hectare de floresta, custa 1.600 euros. Sabe quanto custa comprar 1 hectare de floresta? Não é comprar os pinheiros. É comprar, fazer a escritura e ser para si, custa 1.000. Portanto, é mais barato comprar do que limpar. E quando é assim, é impossível que funcione e que as pessoas tenham interesse. E, portanto, a primeira questão que há que tornar é criar flexibilidade para que o mundo rural possa associar-se, que as pessoas possam ter uma espécie de gestão de condomínio em que todos possam tirar proveito, mas que não se prejudiquem. E terminava só com uma questão, assim ainda temos tempo, que é a questão do combate. Nós não podemos cometer o mesmo erro de sempre, que é, há um alarmismo com a desgraça e vamos gastar mais dinheiro no combate. Vamos comprar mais aviões, mais helicópteros. Não, isso é um erro. Nós podemos comprar mais alguma coisa, mas o problema não está no combate. Nós, na primeira intervenção, temos 90 e tal % de sucesso. Nós temos é que criar condições para combater os grandes incêndios, para os ataques ampliados. É aí que a nossa estrutura não presta. Não presta mesmo, é fraca. A nossa primeira intervenção é boa, a estrutura de grande intervenção, de grandes incêndios, não tem capacidade para projetar força. E também não é com o Exército lá vamos. O Exército pode ser um instrumento importante para ajudar, como a Força Aérea, mas tem pouca flexibilidade operacional. Acho que bem que a parte da Força Aérea seja uma parte importante do combate aéreo. Acho que o Exército pode ser importante para fazer o rescaldo, para os bombeiros poderem apagar o fogo, mas a nossa aposta deve ser ou nos bombeiros profissionais, ou nos sapadores, na FEB. Temos que fazer uma aposta clara. Agora, não podemos querer apostar tudo ao mesmo tempo. Temos de definir prioridades, perceber qual é o problema e atacar a raiz do problema. E nunca mais, não se esqueçam, a raiz do problema é, e estamos de acordo felizmente, é o despovoamento. E assim finalizamos esta primeira parte de Médio Tejo em Revista. Vamos voltar já de seguida. Fique por aí. Estamos de volta, segunda parte e última deste Médio Tejo em Revista. Nunca é demais sublinhar, diretamente da Assembleia da República, 2 comentadores residentes que nos vão acompanhar de 15 em 15 dias, às sextas-feiras, das 18 às 19h30. Caso de Duarte Marques, eleito pelo Partido Social Democrata, Hugo Costa, eleito pelo Partido Socialista e, que lá está, estamos a falar do Círculo Eleitoral de Santarém. Outro assunto agora em equação, ainda há pouco, primeira parte, falámos dos incêndios, agora vamos recuar até 1 de outubro, os resultados das autárquicas, eleições autárquicas, no que ao distrito de Santarém diz respeito, também um pouco sobre o Médio Tejo. Ainda há pouco começou Duarte Marques, agora começa Hugo Costa. Hugo Costa, temos aqui, ou tivemos neste caso, a vitória do Partido Socialista. No que diz respeito ao Médio Tejo, houve registro também para triunfos em conselhos onde a gestão estava entregue a outras forças, e agora recordo no caso mais flagrante o concelho de Orém, porque acaba por ser o concelho com maior número de habitantes no Médio Tejo, era gerido pelo Partido Socialista, agora ganhou as eleições o Partido Social Democrata, por Luís Albuquerque. Também no que diz respeito à Constância, sai a Coligação Democrática Unitária, entra o Partido Socialista. Já passou algum tempo, já lá vai mais de um mês, mas que leitura é que se pode fazer, ou que se pôde fazer, destes resultados? Boa tarde novamente. Em relação às ações autárquicas do passado dia 1 de outubro,
Os dados estatísticos são claros, os eleitores são soberanos para escolherem os seus representantes, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, quer nas freguesias de todos os 21 concelhos do Distrito de Santarém e de todos os 13 concelhos do Médio Tejo. O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas a nível nacional, com mais de 160 câmaras. No contexto do Distrito de Santarém, o Partido Socialista venceu 13 das 21 câmaras. É o partido, a nível nacional, é o distrito em que tem mais câmaras de determinado partido, que é 13 em 21, que é um dado interessante, mas que é um dado que se mantém, ou seja, o Partido Socialista tem 13 câmaras em 21. Dizer que no contexto do Médio Tejo, o Partido Socialista tem 7 câmaras em 13, ou seja, o Partido Social Democrata tem 6 câmaras, a CDU desapareceu, e gostava de começar por sublinhar a vitória do Partido Socialista em Constância. Muitas vezes, quando não se gosta propriamente de apostar na juventude, ou se diz mal da aposta da juventude, o Partido Socialista vence com um resultado muito significativo. Foi uma surpresa para si? Não, eu sempre acreditei que o Partido Socialista vencia a Câmara Municipal de Constância. Eu pessoalmente estive na apresentação do Sérgio Oliveira, o atual Presidente de Câmara, a representar a Distrital na sua apresentação, e desde o primeiro momento percebemos que existia uma grande força do Partido Socialista em Constância. Também, obviamente, que o Partido Socialista teve uma derrota eleitoral num dos concelhos que liderava, que é o caso de Orem, um concelho importante do Médio Tejo, é o concelho com mais habitantes do Médio Tejo, é o concelho que tem, independentemente da fé de cada uma questão muito importante a nível nacional, que é a questão de Fátima, ao nível do turismo mundial, tem uma importância crucial, mas mais importante do que tudo, e mais importante que o Partido Socialista ou do Partido Social Democrata tenha vencido, os eleitores aí são soberanos, é que os presidentes de Câmara eleitos agora, ainda por cima, todos eles com maioria absoluta, independentemente dos 7 do Partido, falando só do Médio Tejo, quer os 7 do Partido Socialista, quer os 6 do Partido Social Democrata, são todos eleitos com maioria absoluta, e isso é importante, porque dá capacidade também para, durante estes 4 anos, resolver os problemas das pessoas e, obviamente, julgo que isso é o mais importante. Também referenciar que, a nível de freguesias, o Partido Socialista também venceu as eleições, quer no Distrito, quer também no Médio Tejo. Em alguns concelhos, particularmente, também existe começa-se a perceber que as pessoas começam a diferenciar os votos. Estou aqui a olhar para o Duarte, me lembrar do caso de Mação, em que o Partido Socialista até neste momento lidera mais freguesias que o Partido Social Democrata, mas na Câmara Municipal, julgo eu, que está 4-1, 4 para o PSD, 1 para o Partido Socialista. No caso também de Tomar, a nível de freguesias, ficou tudo mais ou menos na mesma, apenas com a vitória do Partido Socialista na freguesia da CDU, e também, obviamente, que a CDU perdeu a influência clara no Distrito de Santarém e, particularmente, no Médio Tejo, em que perde o vereador em Tomar, perde o vereador perde vereadores em Constância, como é óbvio, mas também perde a variação em Torres Novas, em Abrantes e no entroncamento, o que também não deixa de ser significativo. E consegue perceber porquê? Não terá a ver com este governo, ao contrário do que alguns tentam transparecer. Eu julgo que é uma própria evolução natural, será uma própria tendência natural. A CDU e o Partido Comunista têm, ao longo dos anos, vindo a perder alguma influência, alguma votação. No caso do Conselho de Tomar, por vezes, agora falo do Conselho de Tomar, por vezes a CDU elege para a variação, outra vez não elege. A campanha da CDU em Tomar, hoje, olhando com a distância de alguns meses, foi uma campanha errática, foi uma campanha de quem estava no poder simultaneamente, mas depois criticava as tomadas de opção que votaram favoravelmente, e essas pessoas normalmente acabam por não gostar. Isso é que aconteceu a nível nacional. O PCP e o Bloco fazem isso. Mas a questão de tomar o CDU está no Executivo. E também, obviamente, no caso particular da freguesia do Conselho de Tomar, para alvo também algum desgaste natural de muitos anos no exercício de poder da CDU. No caso do restante do distrito, volto a sublinhar, no Médio Tejo, a derrota de Constância também teve muito a ver com próprias questões internas da CDU, claro, e divisões internas da CDU, e o Partido Socialista, com uma cara rejuvenescida, com ideias novas, acaba por vencer. Está eleita também a
a presidência da Comunidade Intermunicipal, ficou a cargo novamente da Maria do Céu Albuquerque. Os vice-presidentes, por acaso, são dos nossos 2 conselhos, o Vasco Estrela e a Anabela Freitas, e certamente, agora, mais importante, e que é para mim, enquanto deputado eleito pelo Partido Socialista, mas certamente para os deputados eleitos pelo Partido Social Democrata, é que esses presidentes de Câmara que agora foram eleitos façam o melhor pelos seus territórios e certamente, independentemente da cor política, tudo farão para defender as suas populações e os seus territórios. Duarte Marques, também a sua leitura. É curioso como é que 2 partidos diferentes fazem uma leitura diferente das autárquicas e se calhar acaba por ser igual, porque o Partido Socialista considera que venceu as autárquicas no Médio Tejo e para nós o saldo é positivo porque vamos buscar a maior Câmara do Conselho do Médio Tejo, que é a Câmara de Orem para o PSD. Não é por nada, eu gosto imenso de Constância. Se me perguntar se eu preferia ter o Partido Socialista ou o PCP naquela Câmara, eu diria que preferia ter o Partido Comunista Português, até porque tinha grande consideração pela senhora Presidente de Câmara, mas também tenho pelo candidato do PSD, que foi candidato do CDS com o PSD, e terei o maior respeito pelo Presidente de Câmara de Constância, que ainda não conheço. Mas perguntar se eu preferia ganhar Constância ou Orem, não trocava Orem por nenhum conselho daqueles que somos poder, não trocava ganhar Orem para perder o Sardual, ou para perder Mação, ou para perder Ferreira do César, mas se me dessem a escolha se eu preferia ganhar Orem ou ganhar Constância, é claro que preferia ganhar Orem. Não não só porque é importante e é grande, mas também porque Orem precisa mais de um Presidente de Câmara de qualidade. A Constância é um conselho que, apesar de tudo, eu penso que o atual Presidente de Câmara herdou uma boa situação. A Constância é um conselho bem arranjado, é um conselho com potencial turístico, penso que não tem grandes problemas financeiros, mas é mais um daqueles casos em que, normalmente nas câmaras isso acontece, quem está no poder perde. Ou seja, é fácil dizer que foi o PS que ganhou, ou o PSD que ganhou a Orem. O caso de Constância é um caso claro, e o de Orem tem as suas características judiciais que não vale a pena. O caso de Constância é um caso em que toda a gente sabia que aquilo podia acontecer, porque o PCP, o Partido Comunista Português, estava muito dividido e, claro, o resultado normal é este. Nós, quando perdemos Orem também, não foi por mérito do Partido Socialista. Nós perdemos Orem por culpa nossa. E tivemos o bom senso de aprender com os erros e recuperar Orem, até porque é um eleitorado naturalmente próximo de nós. E, por outro lado, também há uma boa memória da gestão autárquica do PSD lá. Agora, devo dizer que as pessoas cada vez mais sabem distinguir. E isto é um mérito que as pessoas têm e os políticos devem aprender isso. Em Mação tivemos o melhor resultado sempre para a Câmara Municipal e provavelmente o pior para as juntas de freguesia. Isto também quer dizer da honestidade do Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara de Mação, ninguém lhe consegue dizer um milímetro que ele prejudique ou beneficie uma autarca de freguesia do PSD ou do PS. E, portanto, são todos tratados da mesma forma e bem tratados, não há razões de queixa para isso. Foi um resultado fantástico, o melhor resultado de sempre, terá sido o melhor resultado do distrito, dar 4-1 ao PS, foi até confrangedor, foi ver o Partido Socialista a festejar a vitória para a junta de freguesia, ao lado tinha o vereador, que foi o resultado mais embaraçoso de sempre do Partido Socialista de Mação, em que passam para 4-1, o que nunca tinha acontecido e, portanto, houve claramente ali uma aposta errada, e que houve quem tenha que defender-se, nem tivesse candidato, que me parecia errado. Mas o PSD, no fundo, acaba por recuperar eleitorado em muitos sítios, por exemplo, o caso de Tomar teve a vicissitude que teve, em que o PSD aumentou muito a votação. Mas o PS aumentou mais? O PS também aumentou. É um fenómeno que aconteceu também, por exemplo, não é só isso, eu acho que é o PCP que desaparece. Em Guimarães, por exemplo, o PSD, com o resultado que teve agora, há 4 anos atrás, teria vencido a Câmara. E não venceu porque o PS subiu muito e o PS ainda subiu mais, porque o PCP desapareceu. Isto em Guimarães. Em Tomar foi muito parecido. O PS sobra 1000 votos, é verdade, mas o PS sobra 1800. Tudo bem, mas se fosse há 4 anos atrás, o resultado do PSD agora era para ganhar a Câmara. E, portanto, mas aí também é um fenómeno de não existir um movimento independente por Tomar. Exatamente. Mas para vocês isso explica a subida do PS, mas não explica a nossa subida. E, portanto, o movimento independente, toda a gente sabia que era um movimento algo próximo do eleitorado do Partido Socialista. Em Tomar, eu devo confessar, o PSD tinha 3 apostas claras. O PSD tinha como prioridade manter as câmaras que tinha. A segunda prioridade era ganhar a Câmara de Orem, que era a que estava mais próxima e que nós achávamos que tínhamos mais capacidade para ganhar, e depois tínhamos uma esperança de ganhar Tomar ou ganhar o entroncamento. O entroncamento apostámos no melhor candidato que o PSD tinha, ficou um bocadinho aquém do que estávamos à espera. Não, mas as pessoas que saíram no final dos seus mandatos. Sim, mas normalmente o PSD apostou no seu melhor candidato. É curioso que eu cheguei, depois de ouvir uma campanha nacional em que o PSD defendia o André Ventura e que o André Ventura era o homem dos ciganos,
Eu cheguei a entroncamento e estava, eu vou muito ao entroncamento, porque eu viajo muito de comboio, e dizia-me lá um senhor da tabacaria, não, nós não vamos votar no Jaime Ramos, porque o Jaime Ramos vem para cá os ciganos. E isto foi tema de campanha, porque o Jaime Ramos era o Presidente de Câmara que tratava bem os ciganos. E aí houve até uma troca de galhardetes em público, porque isto era uma coisa dita pelo Partido Socialista e pelo próprio, por outros partidos, mas dizia-se muito no bafon, e é curioso como é que um candidato é prejudicado por esta questão, e que também tinha sido ele a acabar com os passes dos comboios no entroncamento. Coitado, o Jaime Ramos sempre protestou contra isso, já nem sequer era Presidente de Câmara quando isso aconteceu, hoje ainda era mas não era deputado, foi uma decisão do governo que eu apoiei, e portanto pagou estas duas faturas. Resolveu-se com o atual governo e pagou estas duas faturas de forma bastante injusta. Mas era um caso difícil. O caso de Tomar era uma situação em que o PSD apostou muito, como todos sabemos, o PSD teve um candidato inicial que por razões de saúde não pode ser candidato. Eu hoje vendo o resultado e devo dizer que o Zé Delgado fez uma campanha extraordinária no Conselho de Tomar, junto a uma equipa que, na minha opinião, é de longe melhor equipa do que a equipa que está na governação. Ele não tinha e não teve a notoriedade suficiente para ser eleito, e eu notei isso na rua. As pessoas gostavam do discurso dele, reconheciam-lhe capacidade, e aos membros da equipa. A equipa era mesmo muito boa. O Delgado parte para esta campanha com uma sondagem de 7%, e vem a ter o resultado que teve. Portanto, ficou muito perto da vitória. Eu acho que para alguém... Ficou perto da vitória, para alguém, não sei quantos votos. Está bem, mas em quantos votos no total, Hugo? Estás a dizer, qual é que foi a percentagem final? A percentagem final foi uma diferença de 6%. Pronto, achas que isso é pouco? Para alguém que tinha 7% de votos no primeiro dia de campanha, qual é que era a diferença? segundo as sondagens... 4 anos antes a diferença era de 1%. Eu hoje tenho a certeza que o Zé Delgado fez uma campanha extraordinária. É uma pessoa que fazia falta ao Conselho de Tomar, quer pela sua formação, quer por aquilo que conhece do mundo e das suas áreas. Tomar tem muitos problemas para resolver, mas tem sobretudo oportunidades. Eu costumo dizer aos meus amigos que adorava trabalhar em Tomar, porque a cidade tem muito para fazer e tem muito para crescer. Mas é verdade, e olhando hoje para o resultado, eu não tenho muitas dúvidas que se o Luís Boavida tivesse chegado até ao final da campanha, ele teria sido eleito, porque o Zé Delgado, que tinha menos notoriedade, esteve muito próximo de ser eleito. Os números, ou que 6% é próximo, alguém que arranca com 7%, desculpa lá. Agora, com 7% na notoriedade de uma sondagem. Infelizmente o Luís Boavida não pode chegar ao final, nunca saberemos, obviamente, é uma discussão que não mas eu vi a apresentação dele, vi o carinho com que as pessoas olharam para a candidatura dele, vi o tipo de pessoas que estavam na apresentação do Luís Boavida, vi a campanha que ele fez e conseguiu, de facto, fazer um arranque de campanha monumental, e isso via-se na cara das pessoas de Tomar do partido, que estavam muito preocupados com a candidatura do Luís Boavida. Eu recordo que o Luís Boavida é uma pessoa que vai deixar saudades às pessoas de Tomar. Já agora estiveram nas duas apresentações. Nesta candidatura, e espero que ele recupere a sua saúde e possa ficar bom, porque quem sabe ainda pode vir a ser candidato no futuro à Câmara Municipal de Tomar, e isso deve ser o seu maior desejo e o nosso maior desejo. Agora, devo dizer que, no fim de contas, é óbvio que o PSD teve bons resultados no distrito, teve maus resultados no distrito. Também o caso de Abrantes foi um caso em que houve um problema na candidatura, em que se mudou o candidato a meio da campanha. Era uma Câmara muito difícil de ganhar, muito complicada de ganhar. E depois também o caso da Gulgã, em que chegámos ao final com um mau resultado, perdemos um vereador, mas como o Hugo bem sabe, até 3 ou 4 meses das eleições, o atual Presidente de Câmara, o novo candidato que voltou e ganhou, estava completamente oferecido ao PSD para ser o nosso candidato, e para evitar que o PSD tivesse uma candidatura. Foi uma pessoa que não foi honesta nesta gestão deste processo. No fim de contas, apresentou-se como candidato pelo Partido Socialista, depois de ter dito a vários de nós que nem por cima do cadáver dele seria candidato pelo Partido Socialista novamente. Tinha nojo das pessoas do Partido Socialista, tinha nojo do Presidente de Câmara do Partido Socialista, tinha nojo do Presidente da Distrital do Partido Socialista, e, portanto, nunca seria candidato por nós, mas veio-se oferecer várias vezes, ou pelo menos tentar fazer essa ponte, e nós, com pessoas assim, não dialogamos. Preferimos perder as eleições, perdemos com a cabeça levantada. E o que importa é que, tal como em Tomar e como na Gulgã, o PSD fez um bom mandato na oposição, e o caso de Tomar, que é um caso que me acompanha mais de perto. O resultado que o PSD teve não é só mérito do Zé Delgado, não é só mérito do PSD, da campanha que fez. Eu penso que durante 4 anos o PSD fez uma oposição muito construtiva ao Conselho de Tomar, e basta seguir o Facebook para perceber que invariavelmente se via PSD propõe, PSD aprova,
PSD chumba, e portanto não foi uma oposição errática. No resto do distrito, o PSD manteve a Câmara de Santarém, reforçou a maioria, com mais um vereador, reforçou a maioria que tinha em Rio Maior também, optou por uma candidatura independente a apoiar em Alcanena, também em Médio Tejo, em que apostámos no candidato com Romal. Mantivemos 2 vereadores, um candidato de 24 anos no movimento independente, não é correr mal. Se reparar com mais atenção, provavelmente pode estar ali o futuro presidente da Câmara de Alcanena. Nas autárquicas não é preciso ganhar em 4 meses, ganham-se em 4 anos. Foi uma aposta que foi feita em que é um concelho com muitos problemas para resolver, em onde o PSD tem uma dinâmica por vista partidário muito limitada, onde nós esperamos que a partir de agora isso possa crescer, até porque é um concelho onde o PSD ganha normalmente as eleições legislativas, e se não as ganha localmente, não me venham dizer que é por culpa do Passos Coelho ou de qualquer outra pessoa que não vive naquele concelho ou naquele distrito. Nós não podemos dizer que o mérito das vitórias nas câmaras é dos presidentes de Câmara e das derrotas é da Direção Nacional. Não, todos têm méritos e responsabilidades. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, nos concelhos onde nós ganhamos e onde nós perdemos, quem faz a diferença são as pessoas. É óbvio que há concelhos que têm uma tendência mais para a esquerda ou mais para a direita muito acentuada. Na zona mais a sul do distrito de Santarém é muito difícil o PSD ganhar uma eleição. Como também em Orem é mais difícil o PS ganhar. Mas ganhou? E, por exemplo, ganhou, mas é um episódio que resulta de uma divergência interna do PSD e ter na altura um candidato que era de facto um político respeitado, que na altura era respeitado, que na altura era muito bem visto e que conseguiu explorar essa divisão. Por outro lado, já aconteceu haver divisões e mesmo assim nós não conseguimos aproveitar. Neste caso em concreto... Por exemplo, no Cartaz, há 4 anos. Exatamente, o caso do Cartaz. Cartaz em que o Partido Socialista se divide, onde, assim... Onde o PSD agora sobe muita votação, curiosamente, sobe muita votação, conseguiu ter um candidato muito forte e subiu, mas é um concelho em que claramente é muito difícil ser do PSD. É para mim, para Alpiarça e ser do PSD é muito difícil. Ou para Cruz. E, portanto, do Partido Socialista. Fomos sempre, do Partido Socialista é difícil. Fomos sempre aumentando as votações noutros concelhos. O tempo de Benavente, o PS tem uma grande recuperação em termos de votos. Mas o PS duplica o resultado também em Benavente. O PSD subiu a sua votação e há sítios onde nós podemos ver as subidas que aconteceram. Houve casos em que isso não aconteceu, como por exemplo o caso de Almeirim, mas se formos olhar concelho a concelho, no caso por exemplo de Benavente, de Cruz, do Cartacho, no caso de Almeirim também nós aumentámos as nossas votações. Almeirim foi o resultado mais expressivo em todo o distrito. Foi o resultado mais expressivo. Eu não sei quanto é que teve o Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro teve 70 e poucos por cento, ficou 6 uma variação. Também vamos aqui ser sinceros, o PSD talvez apostar numa candidata que era simultaneamente autarca de um concelho vizinho por outro partido, também pode não ter sido a melhor opção, mas aí também era difícil ganhar a eleição Pedro Ribeiro. Foi apostar numa jovem que vive ali, ela tem uma mas era autarca pela CDU, claro, e manteve-se como autarca da CDU até ao fim. Não, claro, ficou até ao fim, mas era autarca da CDU naquele momento. Aquilo não correu bem a nível de mensagem. Temos que reconhecer que o Pedro Ribeiro foi um presidente de Câmara muito forte, que não é fácil ganhar ao Pedro Ribeiro. Em Almeirim, é um presidente de Câmara que todos nós respeitamos e, portanto, tomara se calhar mais conselhos do Partido Socialista terem presidentes de Câmara como o Pedro Ribeiro. Nós também temos os nossos de qualidade, mas é óbvio que um presidente em funções que seja inteligente e empenhado e trabalhador é muito difícil de derrotar e é por isso que apareceu a lei da limitação de mandatos. Agora, o PSD continua a ter um espaço grande para crescer, continua a ter a Câmara Capital Distrito, continua a ter Rio Maior como liderança e é fácil olhar, se calhar, se olharmos para o distrito de Santarém, e eu fiquei muito preocupado, eu confesso, das autárquicas, conheci zonas de alguns concelhos que não conhecia, e, por exemplo, é degradante ir a Salvaterra de Magos e ver a forma como a extrema-esquerda geriu aquele concelho e ver a pobreza de infraestruturas, de tudo isso que existe em concelhos que são até próximos de Lisboa, são próximos do capital do país, e a forma como são maltratados é alarmante. O caso de Alpiarça também tem vários casos destes, onde nós podemos, de facto, melhorar muita coisa, em que as pessoas não mudam. Há zonas, por exemplo, no concelho de Salvaterra de Magos, em que não há saneamento básico, há vivendas, não há uma estrada alcatroada, as pessoas vivem lá e continuam a votar no Partido Comunista ou no Partido Socialista. Portanto, é difícil explicar isto. Neste caso, o Partido Socialista só lidera a Câmara de Salvaterra há 4 anos. Pronto. Durante 20 anos foi Partido Comunista e Bloco de Esquerda. É verdade, é verdade. O Partido Socialista chegou a ter apenas um vereador. É verdade. O Partido Socialista lidera a Câmara de Salvaterra de Magos é um fenómeno. O Presidente da Câmara de Salvaterra de Magos era vereador do PSD.
A candidata à Assembleia Municipal do Bloco de Esquerda foi da Assembleia Municipal do PSD. Há lá mais um vereador que foi da lista do PSD. Que parece que o PSD em Salvaterra de Marques faz o recrutamento bem feito e depois as pessoas, para ganhar, têm que ser candidatas por outros partidos e, infelizmente, é essa a realidade. Agora, onde a diferença ideológica não é tão acentuada, e aí as pessoas podem fazer a diferença. Portanto, eu digo, na zona sul do distrito, independentemente dos candidatos que venhamos a ter, é preciso construir ao longo de muitos anos para mudar a mentalidade das pessoas que ainda têm medo de votar num partido de centro-direita. Noutros sítios, como por exemplo é o caso de Alcanena, o caso de Tomar, em que há muita alternância, o caso de Abrantes, em que não é por uma questão ideológica que as pessoas votam no Presidente de Câmara. E a alternativa tem funcionado e eu espero que daqui a 4 anos estejamos aqui sentados, de outro lado qualquer, e que já o PSD tenha ganho a Câmara de Tomar e, por exemplo, tenha ganho a Câmara de Abrantes, que é desejos que nós temos, cidades... Mas daqui a 4 anos veremos. Agora, a verdade é que o Partido Socialista ainda hoje lidera 13 das 21 câmaras, 7 em 13 no Médio Tejo, 13 em 21 no Distrito de Santarém. Obviamente, se houve um vencedor, foi o Partido Socialista. Também, a nível nos conselhos em que o Partido Socialista não foi vencedor. Mas perder a sua principal Câmara do Conselho, do Médio Tejo... Obviamente que a derrota de Orem, mas a derrota de Orem teve um conjunto de contornos que não vale a pena aqui colocar, e nunca saberemos se o Paulo Fonseca tivesse ido a eleições, tivesse ganho as eleições. Há quantos meses é que o PS sabia que o Paulo Fonseca não podia ser candidato? Está na lei. Está na lei, obviamente, como pessoa que tem só ver, não pode ser candidato. Agora... vocês sabiam isso? Toda a gente sabe que... Porquê é que deixaram de ser candidato? Porque ele tinha um recurso para poder ser candidato e os tribunais, obviamente, podem se pronunciar. Mas não colocando a questão de Orem, obviamente o PSD teve o seu mérito na vitória, faz parte da democracia e é bom que também existe alternância. Agora, também sublinhar, em alguns conselhos em que o Partido Socialista não é poder, nomeadamente no Médio Tejo, há alguns resultados interessantes. O Duarte e eu próprio já falámos aqui na questão das vitórias nas freguesias do Partido Socialista em Mação. No próprio caso do Sardual, em que o Partido Socialista duplica a variação e ganha... Duplica a variação? Passa de 1 para 2 vereadores. Duplica a variação. Só tinha um? Está bem, passa de 1 para 2 vereadores. Em que, no caso, o Sardual também vence a freguesia do centro da vila do Sardual. No caso de Ferreira do Zézer, e eu gostava de sublinhar a campanha que o Bruno Gomes fez, era um jovem candidato, alguém que toda a gente tem isto nos partidos, que não soube sair, decidiu fazer uma candidatura achando que conseguia colocar em causa a própria eleição do Bruno, dizendo obviamente que o Bruno não teria capacidade, e o Bruno mantém o resultado do Partido Socialista e o... Tu achas que o candidato que foi, o independente, foi para prejudicar o Bruno Gomes? Não, falo do independente do PS, o candidato do CDS, não falo do Pedro Gonçalves, falo houve mais um. Houve o ex-candidato do Partido Socialista há 4 anos, que levou 10% nas eleições, que foi candidato pelo CDS e pelo Movimento Nós Cidadãos, tinha sido, o Dr. Vicente Martins tinha sido candidato do Partido Socialista há 4 anos. Obviamente, e o Bruno, nesse cenário, num cenário de dispersão de votos, ter mantido o resultado que teve, também estou certo que, no momento certo, o Bruno será um candidato fortíssimo para disputar e vencer a Câmara Municipal de Ferreira do Zézer, que também é normal que assim aconteça, porque também a alternância nunca aconteceu naquele concelho e o Partido Socialista já começa, do ponto de vista de resultados, a estar perto da vitória e, naturalmente, um dia vai acabar por acontecer. Em relação a Tomar, não partilho da visão do Duarte, que o resultado do PSD tenha sido fantástico. Aconteceu uma bipolarização. Em relação aos votos dos independentes, sempre soube que votados... O PS sobe porque tem mérito e o PSD sobe porque houve bipolarização. Todos subiram. Agora, quando o Partido Social Democrata, durante 4 anos, em Tomar, teve uma campanha que estava tudo errado, que a Câmara era muito má, e o Partido Socialista vence as eleições com 41%, houve claramente um erro de análise. Em relação ao Dr. Boa Vida, eu não vou comentar uma pessoa que obviamente está doente, desejo-lhe as melhoras do ponto de vista de saúde, como é óbvio, já o desejei publicamente. Agora, a verdade é uma. O Partido Socialista em Tomar tem o segundo melhor resultado da sua história. O Partido Socialista já venceu várias eleições autárquicas. No ano de 2017 teve o segundo melhor resultado sempre da sua história. Passa de 3 para 4 eleitos. O PSD também passa de 2 para 3 eleitos. Sim. O Partido Socialista vence uma freguesia que nunca tinha vencido. Obviamente que o resultado é bom.
Obviamente que o PSD também subiu. Claro que é bom, ganhou, eu não tenho dúvidas sobre isso. Eu quero é dizer, quem conhece o Conselho de Tomar, eu não o conheço tão bem, eu andei em Tomar, em campanha várias Atenção, o Conselho de Tomar, do ponto de vista sociológico, isto, infelizmente, foi uma campanha do PSD marcada por esta mudança de candidato e, obviamente, foi uma estratégia pensada quase com um ano de antecedência que vai cavalitar bem numa estratégia de oposição construtiva e, portanto, não podes dizer que não foi construtiva. A Câmara não foi construtiva a oposição. Não foi construtiva. Basta ler os jornais e basta ler o que foi Não foi construtiva em muitos momentos. Uma coisa é votar tudo contra, outra coisa é ter uma candidatura que fez muitas propostas. Eu andei em Tomar a fazer campanha, vou a Tomar com frequência e, claramente, o Conselho de Tomar é um conselho que, com uma liderança mais forte, mais criativa, com mais rede e com mais competência, é um conselho que é engraçado que o PSD teve 16 anos consecutivos na Câmara Municipal e não teve força para fazer nada disso. Não é por acaso, não é por acaso que hoje Tomar é um conselho, do ponto de vista da cidade, é um brinco em muita coisa e é um exemplo. Aquilo não é explorado como devia ser. E isso às vezes mete-me a ver, por exemplo, como é que a cidade está virada de costas para o Convento de Cristo e ver que, por exemplo, a Câmara foi inteligente ao apostar muito em algumas obras nas freguesias, que é aí que tem o resultado. Agora, a cidade de Tomar... Atenção, o centro vence na cidade. Eu sei, mas o centro de Tomar está vazio. Aquela e aumenta o resultado na cidade. Não tem movimento, não tem gente. E o centro de Santarém está cheio de gente. Mas, o centro de Santarém, o centro de Tomar tem muito mais gente do que qualquer conceito de distrito de Santarém. Está bem, porque é maior. Se queres comparar Tomar com o Sardual, também concordo com isso. Santarém, compara Tomar com Santarém. Tomar é um conselho que perdeu empresas, é um conselho que não consegue atrair empresas, é um conselho que continua a ter, por exemplo, custos muito grandes para instalar empresas. Veja alguma tem uma grande história de Santarém? Veja o centro histórico de Santarém. Estou a falar de Santarém, estou a falar de Tomar. O problema é sobre o Médio Tejo. Não, o Santarém tem muitas empresas. Tu olhas à volta do centro de Santarém, vens cá abaixo da zona industrial, tens imensas empresas. Agora, vai comparar, por exemplo, quanto é que custa comprar um terreno ou pagar uma licença. Podemos falar disso? E pôr podemos falar disso. Quando a Câmara Municipal do Partido Socialista em 2013 tomou posse, a taxa era 5 vezes superior ao que é hoje. O mundo evoluiu. Há 5 anos, há 4 anos atrás, as taxas do Presidente Corvelo de Sousa, do Presidente Carlos Carrão, do Presidente António Paiva, eram 4 vezes superiores ao que são agora. Deviam ser nulas. Se calhar temos que continuar este tema no programa, já estamos... É a chave do desenvolvimento. Mas eu concordo com a atratividade agora. Não ao longo deste mandato, por exemplo, o custo na zona de investir no parque empresarial é 5 vezes mais alto. O parque empresarial. Aquilo não tem jeito nenhum. Aquilo de parque empresarial não tem nada. Então, só tem as empresas. Como é que ele estava quando o Partido Mas não evoluiu. Está aqui então lançado um bom tema, se calhar para uma futura edição deste Médio Tejo em revista. Vamos ter mesmo que terminar e agradeço uma vez mais a ambos. Muito obrigado por terem aceito este convite e obrigado mais uma vez por nos receberem. Assim finalizamos este primeiro Médio Tejo em revista. Já sabe, vamos voltar-se dentro de 15 dias, entre as 18 e as 19h30, com os nossos comentadores residentes Duarte Marques e Hugo Costa.